Vamos começar assistindo o vídeo que a Cris preparou para nós? Sim, Pode. acho que seria interessante, porque nós temos uma largueza muito grande de conteúdos, né? Então, acho que a gente pode abrir com a leitura, com a visão do vídeo, e depois a gente vai pensando dentro dele os pontos que são relevantes dentro da costura com os nossos conteúdos, né? Vamos ao vídeo, né, minha amiga? Vamos lá. Antes do momento da transcendência do homem, havia deuses e homens, seres humanos ainda atrelados às questões de sobrevivência e das condições animais, diferenciando-se apenas pela razão. Os deuses, imersos em suas realidades imortais, aurindo os privilégios do infinito e do imaterial. A partir do horizonte profético, com a realidade mediúnica, o homem descobre que ele e os deuses são semelhantes. É no horizonte espiritual que acontece o alargamento do entendimento do divino. Após a antiguidade e a Idade Média, a partir do horizonte profético, é que o medianeiro irá se elevar sobre a condição humana, atingindo a divina. Um homem com filiação divina, pleno de potencialidades. Os profetas de Israel, já abertos às perspectivas espirituais, trouxeram seu contributo à evolução humana. Aparecem as declarações insistentes de que os espíritos comunicantes são de natureza humana, como vemos nos casos espíritas da Bíblia, Velho e Novo Testamentos. Somente na era moderna, porém, essa compreensão iria se tornar definitiva, porque só então o espírito humano se encontra próximo da maturidade, para que a promessa do Consolador, do Espírito da Verdade, se cumpra. A ideia do espiritual ter natureza humana, a compreensão alargada do termo humanidade, envolvendo o físico e o extrafísico, descortina a dinâmica espiritual até então desconhecida. A transcendência da condição material humana, que se vê vivificada no espiritual, vai ganhar com a codificação espírita no século XIX seu apogeu de entendimento. A evolução mediúnica, como assertivamente constata o codificador Allan Kardec em A Gênese, está inserido no aparecimento do horizonte espiritual, e essa evolução se realiza num contexto histórico, juntamente com a evolução mental, moral e espiritual do homem, no processo de desenvolvimento econômico, social da humanidade. Tornar-se divino é o próprio destino do homem. Nas fases evolutivas inferiores, o homem subiu pouco a pouco do plano biológico para o social e deste para o profético e o espiritual, quando já se iniciaram as fases evolutivas superiores. Na antiguidade da Grécia, o esplendor de uma nova concepção de mundo e de divindades, uma inteligência suprema, arquiteto do universo, com a águia romana, a unificação de conceitos, um mundo igualitário, balizado nas relações jurídicas, e no horizonte profético, nas raízes do judaísmo, o homem se viu arrebatado pela realidade espiritual,
sendo conduzido à epopeia da Renascença, quando eclodiria uma verdadeira alvorada espiritual, chancelada pela codificação espírita no século XIX. Um escopo de doutrina que comprova a natureza essencialmente evolutiva de nossas inteligências finitas. Em todo o universo, avançamos para Deus através de uma incessante expansão de nossas faculdades, de um contínuo aprimoramento de nós mesmos. A concepção do homem como filho de Deus, ela é retórica. Entre os indianos, os egípcios, gregos, gauleses, bretões e judeus, já vigorava, em parte, junto aos iniciados da doutrina secreta, a ideia de que Deus não expende centelhas, nem fabrica inteligências. É antes uma fonte criadora, um Pai Supremo que gera filhos na matriz misteriosa do universo. Com a evolução das ciências, a biologia, a psicologia, a sociologia, a história, a antropologia, a arqueologia passam a oferecer bases seguras à hipótese do crescimento humano a partir das formas inferiores da animalidade, até alcançar as superiores expressões da consciência espiritual. Paulo de Tarso, o vaso escolhido para ser o arauto do Evangelho, afirmava: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Um Cristo que surge em episódio de profundo amor e renúncia em favor da evolução da humanidade, se imolando para vivenciar e exemplificar entre nós um horizonte espiritual. Marcou o início de um novo ciclo histórico no Ocidente. Ampliou o entendimento antes facultado aos pequenos círculos dos iniciados, dos sacerdotes, das diversas culturas, para espargir uma nova mentalidade coletiva. Jesus falou para as massas de um Deus Pai que transcende o Deus familiar de Abraão, um Deus evangélico, não guerreiro, atrelado aos quereres e aos poderes do mundo, um Deus amoroso e justo, sem exigência de cultos externos, um Deus que não se coaduna com barganhas, uma força que não faz discriminações, um Pai universal, um Pai que traz ao antigo Yahvé tribal dimensões cósmicas, um Deus dos homens e dos anjos que governa em sua eternidade todas as moradas do infinito. Que lindo, hein, Cris? Nossa. A gente está muito distante ainda de podermos, né, conceituar Deus. Né, Ilahá? É algo que está fora ainda da nossa capacidade intelectual. Mas eu acho que a gente precisa sentir Deus. É um processo de descoberta progressivo, né, que a gente vai fazendo. Eu acho que esse passeio que o Herculano fez conosco
ao longo da chamada primeira parte da obra, é um momento muito significativo. Por quê? Porque ele vai oferecendo para a gente uma construção progressiva dessa leitura, não só da mediunidade, como da espiritualidade e da própria relação com a mediunidade. Vai lançando esses conceitos e vai nos entregando a cada etapa uma visão mais nítida de tudo isso, até chegar até esse momento. Comparando com esse capítulo com os capítulos anteriores que a gente já viu, eu tive assim a sensação de que os capítulos anteriores era como se fosse o barro fazendo uma panela de barro. Então você vai fazendo aquela cerâmica e tal. E esse último é a tampa dessa panela. Ele bem fechando, porque até então ele tinha um olhar analítico do que os gauleses pensavam, do que fulano pensava. Agora não é mais. Agora a leitura é a entrega do que a doutrina espírita enxerga de cada uma dessas etapas. Então, ele desfia nesse capítulo, que é o fechamento da primeira parte, né? A gente está fechando hoje, nós não estamos mais na primeira temporada, estamos na segunda, mas neste episódio da segunda temporada, estamos fechando a primeira parte do livro do Herculano, em que ele faz toda essa viagem nas etapas anteriores daquilo que ele chama de pré-história espiritual, que seria tudo o que aconteceu antes da codificação, todas as expressões de mediunidade que a criatura humana teve a oportunidade de vivenciar, mostrando a coincidência, a convergência de tudo isso. E assim, só para terminar essa minha fala, eu queria lembrar que a gente passou por vários horizontes, que é o nome que ele dá para essas etapas. Então, passamos pelo horizonte primitivo, que eu vou dizer que é a pré-história, o horizonte agrícola, que é o momento da descoberta da agricultura e o homem ficar na posse da terra e tal, e tal, e tal. Depois, o horizonte civilizado, que é o horizonte das grandes civilizações, do poder, da riqueza, da glória. E um último, que é esse que ele vem costurar conosco agora, que é o horizonte espiritual, que é uma coisa muito interessante que ele põe, em que ele diz que a gente veio subindo, né? Horizonte primitivo, aí veio para o horizonte agrícola, aí veio para o horizonte civilizado. O próximo, que é o horizonte espiritual, ele não é aqui, ele é para cá, porque é uma outra perspectiva, é totalmente diferente, porque o homem diz assim, não, eu sei que tem riqueza, não, eu sei que tem poder, eu sei que tem glória, mas eu estou interessado em outra proposta. Então, ele diz que essa concepção de que existia um Senhor que estava nos convocando a uma vida espiritual, ela nasce no povo hebreu exatamente por essa proposta que ele tem. Se você for ver, por exemplo, na história do povo hebreu, os profetas eles eram pobres, eles não eram ricos. Então, há uma quebra nessa lógica. Por exemplo, a figura de Elias, que é tido como o maior de todos os médiuns que se teve e tal. O judaísmo considera Elias como sendo o suprassumo da conexão com o divino. Ele é o Hanavi, ou seja, o profeta Elias, o profeta Eliahu Hanavi. O profeta Elias, uma coisa espetacular, vivia coberto com um couro de camelo e um couro amarrado na cintura. Não tinha casa, não tinha riqueza. Ele tinha um jeitão igual do João Batista, que também andava vestido de couro de camelo com um cinto na cintura. Mesma vestimenta, um homem muito austero, morava no deserto, serão, todo cheio de coisa. Mas ele não era uma pessoa, ele é um profeta, escreve muito bem. Não. O horizonte espiritual ele tem uma fratura nesse pensamento, em que oferece para a criatura humana a seguinte visão: mais importante do que o horizonte civilizado não é a riqueza,
e a abastança dos que têm o poder da terra, mas sim a conexão com o divino, o entendido, né, por eles como o verdadeiro divino, que justificava toda a renúncia que se fazia dos bens que a terra podia oferecer. E, Elahá, enquanto eu roteirizava, tentando fazer esse apanhadão, né, me ocorreram vários insights, assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ivana, sim, queridos que nos acompanham aqui no chat. Herculano faz, né, essa segmentação lógica, muito pedagógica, inclusive, dos diversos horizontes, mas pontuando que em todos eles a capacidade de comunicação do espírito encarnado com o mundo espiritual sempre esteve presente. Então, mesmo no horizonte primitivo, naquela contingência tribal, havia a prática mediúnica como algo natural, né? Não era refletido sobre o processo, mas esse processo de comunicabilidade ele existia. Depois, a gente vai, segundo, né, o plano, isso me marcou muito e alargou o meu olhar sobre a história, a gente vai ver, dentro do ambiente filosófico grego, né, já no horizonte civilizado, e aí Grécia e Roma, a gente vai ver o homem muito mais assenhorado de si mesmo, né? É muito mais consciente das suas competências, das suas habilidades. E aí, esse homem, ele, exatamente por já ter saído daquele ambiente tribal, daquele ambiente primitivo, esse homem começa a valorizar o processo de ideação. Eu gosto muito de pensar sobre isso, exatamente porque a minha área é a comunicação, né? Então, esse homem ele começa a valorizar esse processo do pensamento, né, Ivana, nossa comunicadora espírita aqui também. Esse homem começa a valorizar a questão do pensamento, da formulação de ideias, e de e ele começa a refletir sobre o mundo, sobre o entorno que o cerca. Porque antes, no horizonte primitivo, tribal, o homem estava ocupado e preocupado com a sua sobrevivência, com a sua subsistência. Né? E aí, quando você entra no horizonte civilizado, Herculano até pontua isso, o homem ele entra numa fase mais madura, ele entra numa fase de maturidade. Aliás, quando estudamos A Caminho da Luz, Elahá, você vai se lembrar disso, Emmanuel diz, ele atesta, é em Roma, né? É em Roma que o homem vai atingir, a humanidade vai atingir a sua maioridade. A maioridade é uma coisa, maturidade é outra, né? E aí, essa maioridade, ela eclode justamente nesse período filosófico, quando o homem começa a refletir sobre o seu entorno e não mais se ocupar apenas de pensamentos que vão dar a ele a chance de sobreviver, mas pensamentos que vão colorir o seu viver, buscando bem-estar, buscando saúde, buscando felicidade, buscando prazer, quer dizer, buscando esse relacionamento interpessoal, né? É como se o homem tivesse mais alargado em relação no seu contato com o mundo. E aí, depois disso tudo, Herculano nos entrega a notícia que essa chave, essa virada de chave, né, vai acontecer no século XVIII, com a instauração da Revolução Francesa, que não tem nada a ver com Elahá, né? Não tem nada a ver com Elahá. É um período que ele quase não gosta, e que é um marco da humanidade. E é interessante porque a gente vem acompanhando todo o ciclo evolutivo das civilizações, e é na Revolução Francesa que acontece essa virada de chave. E, meus amigos, qual é a grande entrega da Revolução Francesa? A noção da liberdade, da igualdade, da fraternidade. É a essência, é a base, é o pilar ético, moral
de questões de virtudes que se coadunam com a lei divina. E a história oficial reconhece a Revolução Francesa, dentro do horizonte civilizado, também como marco, um marco do tempo contemporâneo. Tanto que marca a abertura de uma nova idade, né? De uma nova era, né? E assim, a gente tá falando do que a ciência da história define. E a ciência da história, ela não está preocupada com valores, com virtudes. Nós estamos. Porque nós estamos com um olhar espírita, analisando esse processo evolutivo, né, da humanidade, e nós estamos entendendo que é justamente nessa guinada de chave, esse momento de mutação, que a gente começa a senhorar das virtudes e daquilo que vai dar base para o agir do novo homem, para o homem da nova era, para o homem do mundo contemporâneo. Eu fiquei pensando nessas coisas enquanto eu roteirizava, porque é muito interessante. Isso alarga o nosso olhar de como nós já estamos avançados no sentido de poder fazer acontecer. Não é isso, meus amigos? Mas, Cris, tem uma coisa muito interessante também para a gente refletir, que o Herculano traz, e eu vou ler o trechinho ali agorinha. Mas porque a gente entende que em todos os momentos, todos os povos tiveram o seu momento de contribuição, né? Os romanos, os primeiros gregos, os romanos, os hebreus, né? Com o monoteísmo, com essa percepção, né? Do ser espiritual, da relação com Deus mais próxima. Mas eu gosto muito de um momento que o Herculano fala assim, olha, assim como os Goim não compreendiam Israel, e assim como os próprios israelitas não compreenderam o Cristo, assim também o pensamento pragmatista, positivista ou materialista de hoje não pode compreender o sentido e a natureza do cristianismo, que atinge no espiritismo a sua mais perfeita expressão. E os cristãos formalistas não compreendem a natureza e os sentidos libertários do movimento espírita. É interessante isso, né? Como que a evolução ela vem acontecendo, quando chega a ideia nova, a princípio ela é rejeitada, repelida, para depois ela ser incorporada e ser aceita como sendo algo natural, né? E eu fico imaginando quando é que vai acontecer de nós, seres humanos, entendermos que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, mas que a nossa essência verdadeira, ela realmente é espiritual, não é? E não material. Essa fala sobre a questão aí, Mufana, o que um não compreende o outro, A não compreende B, B não compreende C, C não compreende D e tal, e ele vai seguindo, a gente encontra uma fala de Paulo de Tarso na Epístola aos Coríntios, em que ele diz assim, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. A palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, para quem não conhece a mensagem do Cristo, aquilo era uma perfeita loucura. Como que você vai perdoar a pessoa que te fez mal? Como que você vai dividir o que você tem com quem não tem? Como? É muita pergunta para dizer, vocês ficaram loucos. Isso vocês estão todos perturbados. Por quê? Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Perecem, que ele quer dizer, os que vão morrer, os que não vão se salvar, né? Mas para nós que somos salvos, que iremos herdar a vida eterna, na concepção da teologia clássica cristã, ela é o poder de Deus. Então, essa percepção de que realmente, se você não tiver o dom de entender, fica difícil. E aqui entra, eu vou fazer um outro comentário, só para fechar isso aqui. Aqui entra uma coisa muito importante, que é significativo para que a gente possa fazer essas análises de religião comparada. A gente nunca pode tentar estudar uma religião dentro do nosso conceito, para dizer assim, mas olha que absurdo, mas que ridículo, mas é um absurdo. Não, você tem que se despir e dizer, me entrega o que você tem. Deixa eu respirar o teu sentimento, deixa eu viver as tuas crenças. Eu quero me despir das minhas e quero viver as tuas experiências.
para que eu possa efetivamente aproveitar o que você tem. Eu não posso entender budismo com uma cabeça cristã, com uma cabeça espírita. Eu tenho que ir com a cabeça de judeu para entender judaísmo, com a cabeça de pagão para entender paganismo. Então, é essa dificuldade aí que a gente muitas vezes tem para entender aquilo que está muito distante de nós. Mas eu queria fazer um comentário sobre um ponto do vídeo, que é o início do trabalho do Herculano, e que aqui Cris registrou muito bem, no comecinho do vídeo logo, em que ela diz o seguinte, que antes do horizonte espiritual havia um degrau entre homens e deuses. Haviam os homens e os deuses que se manifestavam para os homens. Havia um abismo entre esses seres, tidos como divinos, e a criatura humana, o redes mortal. No horizonte espiritual, plim, isso experimentará uma mudança significativa, porque passará a existir a percepção de que os seres que se manifestam não são seres, não são deuses, são pessoas. Logo no livro do Gênesis, a gente tem um momento em que Abraão recebe a visita de 3 pessoas. O texto sempre fala pessoa. Mas são 3 anjos que visitam. Um para cuidar dele, que ele tinha feito a circuncisão, o outro para dizer que Sodoma e Gomorra ia ser destruído, e o outro para falar que ele iria ser pai. São 3 anjos, cada um vem comentar com ele uma coisa diferente, e ele serve comida, ele manda matar um novilho e tal, mostrando que aqueles que se comunicam não são divinais, são humanos. E nós vamos encontrar uma passagem no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, a história da pitonisa de Endor. É um período no qual Saul, que é o rei de Israel, ele mandou matar todos os que eram médios no país. Matou todas as pitonisas. Manda matar tudo esse pessoal. Matou tudo, não sobrou nenhuma. E aí ele queria se comunicar com Deus e Deus não falava com ele. Ele disse, e agora? Como é que vai ser? Quero falar com Deus e Deus não se comunica comigo, nem sonho, nem adivinhação, não tem jeito. Eu quero falar com ele. Então, eu vou fazer o seguinte, procurem uma pitonisa para eu me comunicar com um espírito através delas. Mas, Senhor, o Senhor mandou matar todas. Como é que o Senhor quer que tenha uma? O Senhor mesmo mandou matar, como é que o Senhor manda buscar uma? Aí, resposta de Saul, não, mas o nosso trabalho também não é assim tão perfeito que não tenha sobrado nenhuma. Se procurar direitinho, uma vocês vão achar. A gente não faz um trabalho assim também tão bom. Aí eles procuram, e no sul da Galileia, num vale que existe lá, que é uma região, tem uma cidade chamada Endor. Aí diz, na cidade de Endor tem uma mulher. Aí ele vai para consultar a pitonisa de Endor. Ele veste uma roupa que é uma roupa de homem comum, não veste a roupa de rei. Chega lá muito simplesmente, olha, eu queria fazer uma consulta mediúnica. E aí a mulher diz assim, a quem você quer que eu faça subir? Porque eles achavam que o espírito ficava enterrado junto com o corpo. Quem você quer que eu faça subir? Aí você me faz subir Samuel. Samuel era um profeta, mas não está entre os 16, mas é um deles, né? E aí, assim, chama Samuel. Aí o Samuel aparece para ela e faz uma reverência real para o Saul. Quando a mulher vê o Samuel se curvando diante do visitante, ela descobre, é Saul, o rei, que não tinha WhatsApp para saber a cara dele. Aí ela fica desesperada e diz, Senhor, me perdoe, me perdoe, eu sei que o senhor vai me matar, mas me perdoe. Aí diz, não, hoje a lei está suspensa, ninguém vai aplicar a lei. Pode sentar aí que ninguém vai machucar você. Eu quero conversar com Samuel, deixa eu falar com ele. E aí ocorre uma reunião mediúnica. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, a pitonisa de Endor. E ele conversa com Samuel. E tira dúvidas do que vai acontecer, o que é melhor acontecer e tal. E a conversa termina quando Samuel é perguntado por Saul assim, e amanhã na guerra, eu vou vencer ou não? E o Samuel responde, amanhã? Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. E, realmente, durante a batalha, ele vai morrer. Muito bem. Então, é um caso em que quem se comunicou?
Quem usou a mediunidade? Foi um Deus? Não, foi um homem. Foi Samuel que se manifestou. E a gente vai encontrar no Novo Testamento uma história também, está lá no Atos dos Apóstolos, acho que é capítulo 16, que é quando Paulo de Tarso está em dúvida se ele vai para um canto, se ele vai para o outro, ele tenta para um lugar, não dá certo, ele tenta vários lugares e o autor do Atos diz assim, e aí não deu certo, aí o Senhor Jesus impediu que ele fosse, ele tentou ir para muitos lugares, ele não conseguiu, gente, não sei o que está acontecendo, eu tento ir para lá, não dá certo, faço a mala para ir para ali, também não dá, aí à noite ele sonha com um mancebo da Macedônia, um rapaz da Macedônia aparece para ele e diz, vai para lá, atravessa e vai para a Macedônia, porque nós estamos precisando de ti lá. Aí ele levanta e diz, já sei porque a gente não estava conseguindo ir, porque é para ir para a Macedônia. Vamos arrumar as malas e vamos embora para a Macedônia. E aí eles vão para lá. Quem se manifestou? Foi um Deus? Não, foi um rapaz da Macedônia. Então, essa nova dimensão do processo de comunicação, ele é muito importante, porque ele vai despir a mediunidade desse aspecto assim divinal, de que aqueles que se servem dos canais da mediunidade seriam deuses. Então, ali com os hebreus, mais especificamente os judeus, né, nós vamos encontrar a grande descoberta que o espiritual é humano. E aí está no texto do Herculano, e a Cris muito bem representou isso logo no começo do vídeo, quando ela fala sobre no horizonte espiritual, os espíritos são descobertos como certos homens. Isso, e ainda tem também uma referência, né, Ivana, para as irmãs Fox, porque eu sempre acho importante a gente valorizar essa memória, né, e realmente revitalizar essas contribuições, né, o novo espiritualismo, né, e tanto é que no episódio das irmãs Fox, do espírito batedor, né, do senhor pé de cabra, que se comunicava com as meninas através das batidas, era uma entidade, uma pessoa. Naquele momento da eclosão, né, do início de tudo, né, que daria ensejo ao novo espiritualismo na América, né, que depois isso vai desaguar na Europa, na Paris do século XIX, com Allan Kardec, as mesas girantes. A gente começa a perceber que nesses episódios, né, e como é lindo, né, a gente olhar para essa história que está sendo escrita para nós, né, ao longo do desenvolvimento da humanidade. A gente percebe que era um espírito de um homem simples, um operário, né, um antigo residente daquela casa que havia desencarnado ali naquele local, né, e que estava ali agora se colocando entre o intercâmbio dos dois mundos para se comunicar com as meninas e com a família Fox. Né? Um homem. É um homem simples, normal, nenhuma divindade. Então, a gente vai pegando esses fragmentos da história e a gente vai percebendo, né, o quanto está tudo imerso dentro da grande essência que é a essência espiritual. Né? A realidade espiritual, ela precede a realidade material. E aí, Elahá, eu queria criar um gancho para depois você expor para a gente a questão dos profetas. Enquanto você falava, e eu me lembrava sobre justiça divina também, e me lembrava sobre o Novo Testamento, uma das parábolas que eu mais gosto é essa parábola do festim das bodas, porque a parábola do festim das bodas também traz para a gente essa trajetória. Em algum momento, no ápice dessa história, a gente vai ver que o senhor, muito angustiado, né, muito irritado, ele manda, né, atar os pés e as mãos daqueles detratores que estavam tentando se sentar à mesa do festim das bodas. É tudo muito filosófico, né, Ivana? Sem ter a veste nupcial. Sem vestir a veste nupcial, né? Sem a pureza das intenções. E esses convivas, eles são amarrados,
Olha que simbologia bonita. Eles são amarrados e jogados para o exterior. As trevas exteriores. As trevas exteriores. Onde haverá pranto e ranger de dentes. Onde haverá pranto e ranger de dentes. É pranto e ranger de dentes, porque naquela época, se fosse hoje, era pranto e ranger de pivores, entendeu? É, isso aí. Mas, enfim, eles seriam punidos. Eles passariam pela forja do sofrimento. Então, o que é isso? É Jesus contando, através da ilustração simbólica da parábola, contando para a gente que convites foram reiteradamente feitos e renovados para a nossa evolução enquanto sociedades. E aí a parábola vai falar, né, de vários momentos de convite, e quando há ali uma tentativa de subversão e de se separamento, assim, as vestes nupciais, e esses que tentaram subverter, eles são lançados para o exterior, amarrados. O que é amarrar? É colocar o espírito na prisão do corpo carnal. Vamos colocar esse espírito na prisão do corpo carnal. Cerceamento de livre-arbítrio e tudo mais. Não, vamos fazer a reencarnação compulsória nesses indivíduos e retirar deles a oportunidade da decisão do livre-arbítrio, e aí sim haverá choro, como lembrou Ivana, e ranger de dentes. E foram jogados para o exterior. O exterior o quê? O exterior da vida espiritual, o exterior da erraticidade, para que nós pudéssemos... Da migração planetária, exatamente. Então tem toda uma simbologia muito linda, reafirmando para a gente que é na forja do corpo físico, da forja da carne, que a gente vai calibrar novamente essa oportunidade de ingresso no banquete nupcial. Porque o noivo é Jesus, as bodas são o evangelho, e a gente ignorou tudo isso, né? E ainda tentou subverter a ordem ali no ingresso do salão, do grande salão do banquete. Enfim, mas, Cris, olha, a gente aproveitar. Mas é interessante a gente observar, porque muitas vezes nós temos um olhar muito imediatista. Todo esse processo ele começou, olha, há tanto tempo, porque quando vem, né, o período do horizonte profético, quando começa-se a entender, não é, que não são deuses que se comunicam, assim como lá os profetas de Israel, tudo isso vem acontecendo, e somente ali no século XIX, né, que a gente vê acontecer esses fenômenos de Hydesville, que o Charles Rosman, né, o Mascate, se comunica ali com as meninas Fox e tudo, e isso vem se tornando cada vez mais natural. Mas veja o tempo, né, que foi preciso para que a humanidade estivesse pronta para receber a vinda do Consolador, que é o que Herculano também fala. Ou seja, toda essa preparação, né, da humanidade para que pudesse vir naquele momento, né, de grande avanço do ponto de vista das artes, da cultura, da sociologia, da filosofia, né? E no centro cultural do mundo, que era a França, em Paris, surgir ali o Consolador. Mas aí, Jorge, antes de você falar dos profetas, né, que a Cris pediu, o Henrique ele faz uma pergunta para você. Olha, por que milênios atrás a espiritualidade não ofereceu, tipo um livro dos médiuns, talvez com outro nome, para esclarecer a humanidade da época? Não haveria espaço? Olha, o que nós temos de característica? As religiões, elas tinham muito a tendência de serem tradições orais. Os Vedas eram cânticos, eram poemas, os Upanishads, não era escrito, era tudo versos, que era para que ninguém se apropriasse de texto escrito. Então, a coisa era cantada e eu canto no ouvido do meu aluno. Então, a informação é passada da boca para o ouvido, não se escreve. Então, assim, o Egito Antigo, assim, em vários lugares, a gente vai ter sempre essa preocupação de preservar o conhecimento oralizado e não escrito. Aí tem algumas exceções. No período que Hatshepsut foi a rainha e depois ela virou faraó do Egito, ela disse, eu quero que coloque no papel tudo que vocês sabem.
E aí ela mandou escrever os conhecimentos espirituais num livro. O nome do livro era Caminho para a Luz. Não era A Caminho da Luz, mas era Caminho para a Luz, que era o caminho para indicar para onde o espírito deveria prestar atenção para ele ir para a luz, já naquela época do Egito Antigo. Quando os faraós eram mortos, eles pegavam esse livro chamado Caminho para a Luz, que tinha todas as explicações do que era a vida após a morte, e botavam bem pertinho da cabeça da múmia, que era para a múmia, quando despertar no mundo espiritual, estar com o livro à mão para ela poder consultar. Todas as vezes que os ladrões abriam os sarcófagos, eles sempre achavam do lado da múmia, do lado do morto, esse livro colocado. Então, com o tempo, eles passaram a chamar o livro com o nome de O Livro dos Mortos. Mas era esse o nome dele, era Caminho para a Luz. E se tornou depois chamado Livro dos Mortos, mas o Livro dos Mortos é uma coletânea de preces e de esclarecimentos do que é a vida espiritual. Nós também, na Cabala, não vamos ter o texto escrito, somente depois, quando o Rabi Shimon Bar Yochai coloca o texto numa obra chamada Zohar, é que a gente vai ter acesso aos conhecimentos. Mas mesmo com todas essas tentativas de se colocar, e aí a gente vai ter outras obras depois, com Paracelso, que vai escrever muitas coisas no período medieval, vamos ter material bom também escrito no sul da Espanha, pelos judeus cabalistas dessa época. Existe uma obra muito boa chamada Sha'ar HaGilgulin, o portal das reencarnações, que explica como é que a lei de causa e efeito acontece, e tem uma série de informações, só que para judeus, né? Com conceito. Mas a ideia da lei de causa e efeito ali colocada e tal, você vai encontrar muita informação, mas você está certo quando você diz faltava material científico. Faltava material científico para que se entregasse mais robusto. E aí tem uma coisa interessante sobre o fenômeno de Hydesville, é que por que ele é tão importante para a doutrina espírita? Porque ele é o primeiro fenômeno em toda a história da humanidade que tem laudo técnico. É o primeiro. Já tivemos muitos, porque fulano manifestou, Jesus ressuscitou, cadê o atestado? Não tem atestado. Cadê o atestado? Não tem. O fenômeno de Hydesville é o primeiro que é atestado por 3 comissões diferentes. Tem uma comissão local, depois uma comissão da Universidade de Nova York, e uma terceira feita exatamente capitaneada pelo reitor da universidade, que vai, o Edmonds, que vai para lá com um conjunto de doutores para tentar estudar, e eles dão um laudo, realmente o fenômeno é legítimo. Então, isso é que é o importante. Então, já havia um cientificismo por trás de tudo isso. O evento o evento de Hydesville, ele não é, na verdade, um explicado. Acontece aquilo. E o Paulo está lembrando aqui que o fenômeno é citado no Zohar indiretamente, é verdade. Na introdução do Zohar, tem uma colocação de Rabi Shimon Bar Yochai dizendo que o conhecimento espiritual seria esquecido. Acho que na década de 1840, os conhecimentos espirituais voltariam à humanidade. Isso está escrito na introdução do Zohar. Portanto, essas conexões, elas existem. Mas, mesmo quando o fenômeno de Hydesville aconteceu, não tinha uma teoria construída para explicar. Somente a partir de Allan Kardec é que ele analisa para criar como é que a lei funciona, o que é que acontece, por que sim, por que não, o que pode, o que não pode acontecer, como é que a lógica acontece, para nós chegarmos a um resultado final com o entendimento desse fenômeno. Então, na verdade, houve várias tentativas de explicar o fenômeno espiritual, mas faltava a ciência para dar esse forro, como você realmente lembra aí. Tá bom, hein? Eu estava me lembrando, Elahá, enquanto você falava também, de uma experiência que eu tive, que eu gosto muito, que é o Caminho de Compostela. E em Compostela você vai ter o Codex Calistinos. E aí a gente está falando, né, século XII, século XI, de registro de textos orientando para o segmento do caminho, né? E o caminho de Compostela
E a história de Compostela ela está completamente envolvida por um fenômeno espiritual, né? Campo de estrela. Né? A Compostela, pastores viram fenômenos físicos ocorrendo ali. Né? Então, esses pastores reportaram esses fenômenos físicos de luminosidades caindo do céu sobre o campo, reportaram a autoridade eclesiástica e a rainha daquele condado na época da Idade Média, e foi ali erguida uma primeira ermida em homenagem a esse milagre, né? Mas os fenômenos aconteciam. E isso depois, todo esse processo de peregrinação que foi ali inaugurado, foi compilado também em diversos textos que deram origem a esse Codex Calistinus, que era um grande roteiro, né? Era um grande livro para orientação dos peregrinos. Então, a gente vê que a mediunidade ela vai sendo traduzida também muito antes, né? E muito além do Livro dos Espíritos, que vai acontecer só no século XIX, mas que vários outros livros citavam. Aliás, sobre cristianismo primeiro, né? É quinta-feira, né, Elahá? A belíssima série que você iniciou com o Rafael. Não é quinta-feira? Quinta-feira que você está fazendo um estudo do cristianismo? Quarta. Amigos, é quinzenal. É na outra quinzenal. quarta. Isso. Então, toda quinzena, Elahá e Rafael Siqueira falando aí sobre esses séculos todos iniciais do cristianismo. Né? A gente super recomenda, né, Ivana? É isso aí. Muito bem, Elahá, você quer falar sobre os profetas agora? Pode ser. Vamos falar assim rapidinho sobre eles, só para não passar em branco aí, né? Bom, o que é que nós temos sobre a história de Israel? Israel teve muitas pessoas que eram médiuns. Quem contou disse que no Velho Testamento tem 49 médiuns. Desses 49, 16 são chamados de profetas. E, curiosamente, Elias, que é conhecido no judaísmo como Eliahu, que é o nome dele, Eliahu Ha-Navi. Navi é profeta, então o profeta. Elias, o profeta, Eliahu Ha-Navi, não é um dos 16 profetas. Uma coisa meio louca, né? Porque ele seria o profeta, mas ele não é chamado. Ele é conhecido, o profeta Elias, o profeta Elias, o profeta Elias. Mas ele não está contado entre os 16 profetas. Por quê? Porque ele não tem livro. Ele não tem livro. Não tem o livro de Elias. Elias, a história dele está contada no livro de Reis. Os demais profetas, eles têm livros. Então, eu trouxe aqui uma imagem. Essa imagem eu peguei na internet. Essa imagem não é minha, tá? Mas ela vai ajudar a gente a entender esse fenômeno. O fenômeno é o seguinte: Israel era um reino unido. O que é um reino unido? Havia um único rei, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão. Eles foram reis no período em que esteve tudo unificado. Quando acontece a morte de Salomão, os filhos dele não conseguem manter a unidade desse reino, e o reino é dividido em dois. Isso no ano de 931. Reparem que daí para cima não tem nenhum profeta. Os profetas vão acontecer depois que o reino divide. Então, você tem profetas que eram do reino do norte, que é a parte de cima de Israel, e profetas que eram do reino do sul. O reino do norte era chamado de Casa de Israel e o reino do sul chamado de Judeia ou Judá. Então, muito bem. Deixa eu voltar aqui para a gente poder se localizar. Do lado do norte, nós temos esse conjunto de profetas aqui, ó. Elias, que é profeta, mas não tem livro, que é o primeiro do reino do norte, e seu discípulo Eliseu. A história de Elias é bem conhecida, que é a história do profeta de Baal. Eliseu foi o seu herdeiro espiritual e viveu durante muito tempo. Essa barra mostra o tempo que ele esteve como profeta do povo, e aqui aparece o período em que ele trabalhou como profeta.
Depois nós temos o profeta Jonas, aquele da baleia, né? Do peixe grande que comeu, e o profeta, esses três, tanto Osés, como Amós, como Jonas, não são tão conhecidos. E eles existem até o período em que acontece a tomada do Reino do Norte pela Síria. Essa tomada do Reino do Norte pela Síria, ela é muito importante para nós, no seguinte sentido. Foi quando a Síria tomou o Reino do Norte que ela trouxe gente que misturou com a população da Samaria e fez com que eles passassem a não gostar dos samaritanos, porque eles eram misturados agora com assírios. Por isso a briga entre judeus e samaritanos, porque houve uma mistura étnica. Do lado do Reino do Sul, nós temos mais profetas. Os mais antigos, Obadias. Eu tenho parentes meus lá de trás, meus tataravós são Obadia. Então, nós temos aqui o primeiro deles, que é Obadias, e Joel. Joel também, os dois são profetas menores. Joel é conhecido de nós porque é aquele que diz: e quando vier o tempo do Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Isso é Joel. E aqui, nesse período, acontece a maior quantidade de profetas. Período de 750 a.C., até a queda para o cativeiro da Babilônia. Reparem que caiu o Reino do Norte para a Síria e um século depois cai o Reino do Sul nas mãos de Nabucodonosor. Então aqui nós temos Isaías, o grande profeta Isaías, mais conhecido de todos, o mais fecundo, que teve mais profecias sobre Jesus, o mais incrível de todos os profetas. Tem textos impressionantes. Ainda ontem comentava sobre uma característica de Isaías. Ele coloca no texto dele, 150 anos antes, que nasceria um homem chamado Ciro, que libertaria os judeus, reconstruiria Jerusalém, reconstruiria o templo. Isso escrito 150 anos antes do nascimento de Ciro, que iria nascer na Pérsia, nem ia ser judeu. Miqueias, que é quem prevê que Jesus nasceria em Belém. E temos aqui três profetas menores, Naum, Sofonias e Rabacuque, que são pouco conhecidos. O livro de Rabacuque tem só 2 capítulos, são coisas muito mais ligeiras. Os profetas menores não trazem textos muito compridos. E aqui temos um profeta muito importante, o profeta Jeremias, que é o que assiste à queda de Israel na mão do cativeiro. E ele, então, faz um livro chamado Lamentações, que é a lamentação de Jeremias pela desobediência do povo que levou ao cativeiro na Babilônia. Então, ele é o profeta que vai gemer o cativeiro. Durante o cativeiro, o magnífico profeta Daniel, que muitos dizem ser depois reencarnado como João Evangelista, o profeta Daniel, que, segundo se fala, é o único personagem do Velho Testamento que não cometeu erro algum. Ele é um homem reto a vida toda. É aquele que desce na cova dos leões. Foi levado de Israel para servir na corte de Nabucodonosor, junto com outros 6, eles eram 7, e Nabucodonosor, para que eles não se revoltassem, manda castrar todos os 7. Ele era castrado, Daniel. E aqui temos, depois, um outro profeta também. Cadê Ezequiel? Não vi Ezequiel. Está aqui Ezequiel. Esse também é um profeta grande, o profeta Ezequiel. Ele é um profeta maior. Esse também é um profeta muito significativo. É ele que diz: está na hora de pararmos com essa bobagem de que os pais comem uvas verdes e os filhos nascem com os dentes estragados. Dizendo que filho não paga por pecado de pai. Aqui, Ageu, o profeta menor, já depois da volta dos judeus do cativeiro, quando Ciro os libertou. Aí temos o profeta Zacarias, que é o penúltimo dos profetas, e o último deles, o profeta Malaquias, que previu que quando o Messias viesse, Elias viria primeiro. É Malaquias. Olha onde ele está, 430 a.C., e o primeiro está no ano, começa o seu ministério aqui em 875. Vejam que na janela de tempo larga, entre Moisés e Jesus, é um tempo bem estreito que nós temos a presença dos profetas dentro do povo de Israel. Né? Então, ele fica ali mais ou menos uns 500 anos, mais ou menos,
essa multidão de profetas acontecendo ao mesmo tempo. O desenho aqui tem 18, porque Elias e Eliseu não são tidos como profetas e aparecem nesse desenho aqui, tá bom? Só isso. Maravilhoso, muito bom. Né? A gente vê sempre a mão divina preparando os caminhos, né? Quer dizer, esses homens foram arautos de uma preparação de um novo tempo. E, como o Elahá falou, há mais de 800 anos antes da vinda do Messias, antes de Cristo. Já desde aquela época, um povo sendo preparado para ser o repositório da grande mensagem. Um repositório, né? Uma coletividade que estava sendo preparada para acolher a mensagem das mensagens, né? Revigoradas depois pela doutrina espírita, no seu viés, né, evangelizador. Mas é maravilhoso a gente perceber o quanto a gente tem o tempo todo, de forma incessante, essa tutela, né, Ivana? Mas aí eu fico refletindo, Cris, nós temos aí a doutrina espírita conosco já há quase 2 séculos, né? 160 e tantos anos, 159 anos, né, de publicação, aliás, 160 anos, né, de O Livro dos Espíritos, quase. 57? 68, agora vai fazer um 68 agora, em abril faz um 68. Pois é, então. E eu fico pensando hoje, se nós formos pensar hoje, quantos de nós ainda, não somente os espíritas, mas os vinculados a tantas correntes filosóficas e religiosas, temos esse aspecto da religião apenas como uma obrigação social, sabe? Algo que eu faço porque eu gosto de me reunir com as pessoas, eu participo ali da minha igreja, do meu centro espírita, mas a compreensão real da mensagem ainda assim tão superficial, né? Às vezes a gente encontra conteúdos na internet, e semana passada eu estava assistindo um vídeo, e a pessoa que fez o vídeo criticando um programa, né, que é inclusive produzido pelo IGESE, e ele criticando, dizendo que era dizendo que era antidoutrinário, só que, na verdade, tudo que ele falava, ele estava falando contrário ao espiritismo, né? E ele dizendo, isso não é espiritismo. E eu fiquei pensando, meu Deus, ele se sente no direito de falar como espírita, em nome do espiritismo, e ele não conhece os princípios fundamentais do espiritismo, né? Então, são coisas assim que a gente fica pensando, até quando nós vamos ficar só na superficialidade? Porque os ensinamentos, eles precisam fazer diferença na nossa vida, no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. Porque é esse o objetivo. Não adianta nada eu me vincular a nenhum tipo de religião que seja, se ela não fizer sentido para mim e se ela não fizer com que eu me esforce para me transformar, para que eu seja melhor a cada dia. Entendendo que nós ainda somos imperfeitos, mas esse esforço diário, né, no sentido de sermos melhores. Mas para muitos de nós ainda é apenas algo superficial, né? Apenas pelas aparências, pela alegria de estar junto com aquele grupo, mas, ou seja, não fala diretamente ao nosso coração. Porque, na verdade, a gente não conhece a mensagem, né? Verdade. Ô, Ivana, e é muito bom você ter levantado essa bola, depois eu queria ouvir o Elahá um pouquinho também, porque esse é um ponto tão sensível, né, meus amigos? Eu falava antes da comunicação espírita, nós já temos maturidade para escolhas. A gente já tem condição de utilização do nosso livre-arbítrio para selecionar os conteúdos. E, infelizmente, a gente vê, né, dentro desse viés da produção espírita, muita coisa capenga, né? Muita coisa falhando com a pureza doutrinária. E, infelizmente, muitos de nós, audiência, né, internautas, leitores, consumidores desse conhecimento, a gente não se dá o trabalho de separação do joio do trigo. E aí
logicamente, esses que não se dão o trabalho de separação do joio do trigo vão sempre estacionar, Vana, nessa superficialidade que você está falando. Porque, meus amigos, tem muita produção midiática espírita, e aí eu estou colocando espírita entre aspas, que é um desserviço para o espiritismo. Inclusive veiculando ideias perniciosas em segundo plano. Enquanto a gente não revigorar o conselho do codificador para que a gente estude, para termos condição de seleção de material, a gente vai estar sempre sujeito a esse tipo de engodo, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, valorizar os conteúdos nobres, os canais nobres que se propõem a veicular a mensagem espírita. Vamos dar joinha, vamos impulsionar para que o YouTube entenda que esses conteúdos são conteúdos relevantes e vamos tentar nos blindarmos em relação a materiais rasteiros que abusam da utilização do nome espírita, mas que de espírita não tem nada. Que fomentam ideias perniciosas no sentido assim, de provocar mensagens irritantes, mensagens que impressionam, mensagens que vão plasmar telas mentais negativas, exacerbações de emoção, exacerbações de sentimento, né, para impressionar os sentidos. A boa produção midiática espírita, ela não impressiona os sentidos no sentido negativo da palavra. Você não fica com aquela impressão ecoando na sua mental. Não é leve e não eleva, né? O conteúdo espírita precisa elevar e enlevar. Então, meus amigos, por favor, vamos escolher os conteúdos espíritas e não vamos reforçar muitos desserviços que estão acontecendo, tanto no campo editorial quanto no campo midiático na internet. Eu só queria destacar um ponto assim dentro dessa visão. A melhor forma de nós atuarmos diante de uma quantidade até significativa de material de qualidade ruim que possa existir é nós produzirmos material bom. Quanto mais a gente produzir material bom, mais dilui as coisas que possam não estar mais alinhadas. E assim, eu pegaria o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, no finalzinho do capítulo, tem uma pergunta assim: entre os que se desviaram do Espiritismo, como saber aqueles que estão no caminho correto e quais que não estão? Aí lá vai dizer, pela quantidade de consolo que oferece, pela quantidade de consolo que leva aos aflitos. Então, você analisa se o que você está fazendo está levando consolo às pessoas. Uma quantidade enorme de pessoas hoje em depressão, em ansiedade, síndrome do pânico, ideação suicida. E, assim, a gente não pode mais retardar a nossa ação em socorro dos que padecem. Não dá mais. Se for fazer isso, a gente acaba não aproveitando o potencial que se pode ter para encher alguém de mais fé, de mais certeza do amanhã, de percepção que Deus está no controle. Aí alguém pode dizer assim, mas esses estudos aqui são só filosóficos e tal. Gente, isso aqui para dar uma convicção, para você saber que você não está sozinho, para você saber que a vida não é uma coisa aleatória, que existe uma mão invisível que coordena a história, que a conexão entre as várias doutrinas é um sinal de que tem alguém que coordena tudo. Isso é um instrumento potencializador da fé extraordinário. Então, isso a gente não pode desconsiderar. Bom, então tá. Então, a gente se despede agradecendo a todo mundo que esteve conosco. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento para que nós possamos ter uma noite abençoada. Vamos pedir ao Elahá que possa orar conosco. Então, vamos orar.
Senhor, nós muito te agradecemos as oportunidades que tu nos concedes, de termos o contato com obras tão extraordinárias como essas, que nos ajudam a compreender a tua mão derramada sobre a nossa história. Envolve-nos para que saibamos utilizar todos esses saberes na transformação íntima das nossas vidas, no fortalecimento da nossa fé e no entendimento magistral de que tu nunca nos abandonas, Senhor. É dentro desta perspectiva que nós te agradecemos as oportunidades que tu nos concedes de esclarecimento e estudo e te rogamos, ajuda-nos, Senhor, para que correspondamos com os nossos atos a tudo aquilo que tu tens semeado nos nossos corações. Permanece conosco, abençoa nosso país nos dias que se avizinham e derrama as tuas bênçãos de paz sobre todos nós, tão carentes de amor e de harmonia interior. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.